CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Sábado a gente fala de carreiras também aqui no nosso CBN Vitória, com a participação da comentarista Andréia Salsa. Ei, Andréia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas do estúdio. Tema de hoje, a gente fala de coisas que a gente pratica, às vezes já são até hábitos, né? Que podem estar prejudicando a nossa performance no trabalho. É isso, Fernanda. E, inclusive, eu vou falar que vou convidar os nossos ouvintes a fazer a sua listinha aí para ver quem está cumprindo ou não. Eu já entro devendo uma, porque assim, mas eu passei com 8. Tirando 10, eu passei com 8. Que eu reconheço que não é um bom hábito, mas eu ainda tenho uma dificuldade. Vamos lá ver os ouvintes. Aí você também, Fernando, quanto você consegue cumprir ou não. Esse já vou começar anotando também, hein? Vamos aí, são só 5. Olha aí, eu passei com 8, estou aprovada, mas não passei com 10. É um estudo da doutora Miriam Condé, que ela é uma PhD em educação, ela é doutoranda em neurociência pela Universidade Logos, que fica na França, e ela é lá dentro da universidade um destaque em desenvolvimento humano. Então, ela construiu esse estudo e trouxe ali 5 hábitos e toda a comprovação do quanto esses hábitos eles realmente podem prejudicar a performance profissional. Então, o primeiro, já vou revelar aqui para os nossos ouvintes, que é o que eu não consigo, embora reconheça, não consigo colocar em prática, que é começar o dia já sobrecarregado de informações, Fernanda. Porque a gente acorda e já abre o celular, logo ali ao acordar, a gente mergulha naquele mar de mensagens, aí é e-mail, é rede social, com informações, né, de toda a natureza, que aquilo pode aumentar, e de verdade aumenta, a nossa sensação de ansiedade antes mesmo do início da jornada. E é interessante, né, que isso a gente sente, é uma realidade, pelo menos eu sinto, mas é um hábito tão forte, tão grande, você acorda, eu não sei você, Fernanda, mas a primeira coisa que eu faço é ver o celular, e pior, que eu vou revelar aqui, antes de dormir também. Então, embora a gente sinta, né, o que eu acho interessante reafirmar aqui é que o estudo comprova. Então, se o estudo comprova, e talvez, para quem tem um pouco mais de dificuldade como eu, imagino você também, Fernando, como jornalista, né, uma pessoa que lida com a informação, mas se a gente consegue, de repente, diminuir um pouquinho. Eu tenho consciência, por exemplo, que eu poderia só abrir o WhatsApp, para ver se tem alguma mensagem importante. Eu não precisaria ir direto para o Instagram, para LinkedIn, para as redes sociais que eu consumo, porque realmente, dependendo do que você dá de cara, sobretudo ali nas redes sociais, você já começa o dia preocupado, passando raiva, ou qualquer outra coisa, já no início de uma jornada. Então, realmente, essa pesquisadora educadora, ela recomenda que, se a gente puder, não começar o dia já sobrecarregado de informações. Eu tiquei esse e coloquei então na minha agendinha para resolver esse problema comigo mesma, porque a minha carência é de achar que eu não estou sabendo de algo que está acontecendo. Olha só. Exatamente. E a gente mal acabou de acordar, assim, não é possível que o mundo vai acabar, sim, 30 minutos de você levantar, tomar o seu café e assim começar, porque também negar é impossível, até por força da profissão, quanto mais você é uma jornalista, então não tem como. Mas eu acho que é um hábito que se a gente conseguir, eu não tenho dúvida, assim, pelo menos olhando para a minha experiência e também querendo ouvir um pouco os ouvintes, é uma sensação que às vezes já começa com muita ansiedade. Mas vamos para o restante, que o restante eu consegui, hein? Vamos ver se você consegue. Que é trabalhar sem pausas. Ela critica também, aponta isso como um hábito ruim, né, para a nossa performance profissional, porque muitas pessoas, Fernanda, elas acreditam que essa produtividade permanente de horas seguidas trabalhando, ela faz parte de uma alta performance, mas o cérebro, e essa pesquisadora aponta claramente no estudo, o cérebro ele possui naturalmente limites naturais de atenção. Então, pequenas pausas, elas ajudam sim a reorganizar os processos mentais, reduzem a fadiga cognitiva e acabam melhorando a nossa capacidade de concentração. Então, sem isso, o rendimento ele tende a cair, obviamente, progressivamente. Então, eu tenho isso como hábito, vejo
que tem uma função muito objetiva. Então, sabe aquele momento que a gente está trabalhando, você já não consegue fechar um raciocínio, ou tá, às vezes dá uma saidinha, Fernanda, para tomar um café. Cafezinho, isso aí. Um cafezinho é uma pausa que é muito mais, inclusive eu faço esse questionamento comigo mesmo. Será que eu gosto tanto de café? O café já é uma bengala emocional para mim de pausas, de descanso, porque ele dá um relaxamento, às vezes você vai levantar, né? Às vezes ir ao banheiro, né, Fernanda? Quantas pessoas às vezes esquecem que precisa ir ao banheiro, né? Beber uma água e não só o café. Então, realmente trabalhar sem pausa é um ponto de atenção aqui da nossa especialista. Vamos para o terceiro? Vamos. Modo multitarefa, que é um outro ponto que muitas pessoas insistem nisso, que é responder mensagem quando participa de reunião. Quantas reuniões, Fernanda, eu participo, que a pessoa está ali, mas ela não para de responder o WhatsApp, ou alterar constantemente essa coisa de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que acaba, obviamente, reduzindo a qualidade do trabalho, porque o nosso cérebro, né, ele não executa multitarefas complexas de forma como a gente imagina, porque ele, na prática, ele altera o foco rapidamente entre as atividades. Então, a gente aumenta o desgaste mental e, pior, as chances da gente falhar aumentam muito. Então, é claro que tem momentos, a gente sabe, que você está numa reunião e, de repente, surge uma mensagem, né, ali mais urgente, você tem que agora, o tempo todo, e pior, as pessoas entenderem que isso é reflexo de alguém que é muito potente, que é muito competente, e o cérebro, essa pesquisadora traz isso muito claramente, ele não dá conta de você fazer com muita qualidade várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu vou te falar que eu nem persigo, Fernanda, porque eu realmente não tenho condições. Assim, uma vez eu assisti uma palestra da nossa querida capixaba Viviane Mosé, que é maravilhosa, eu sou fã, e ela disse assim: o homem contemporâneo é um homem que tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu digo, eu não sou uma mulher contemporânea, porque eu entendo que o foco é uma coisa muito importante para a gente ter. E o estudo aqui comprova que realmente esse modo multitarefa é algo que acaba prejudicando a nossa performance. É porque ele Vamos pro demanda, quarto? né? Ele demanda e muitas das vezes leva até a exaustão. Total, porque a gente Você tem uma distribuiu capacidade focos. cognitiva. Exatamente, você distribuiu focos e como você vai trazer qualidade. Pode ser que uma vez ou outra a gente consiga? Claro que sim. Agora, o tempo todo, o estudo, e é comprovado no estudo, né? Fica inviável. E a gente, na nossa prática, a gente percebe que realmente quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a chance de dar errado e a gente falhar, o que é pior, né? É muito grande. Vamos para o quarto? Vamos para o próximo. Esse Negligenciar o sono, hein? é isso, e recuperar a recuperação mental. Esse é um ponto muito sério também, Fernanda. Pessoas estão tendo aí a privação do sono, né? Isso tem impactado diretamente os aspectos de memória, a parte cognitiva, a tomada de decisão, a nossa criatividade e também a nossa gestão emocional. Porque quando a gente dorme mal, a gente tem uma tendência a acordar um pouco mais, às vezes, até irritado com o que está acontecendo. Então, assim, o descanso não é perda de tempo. Tem gente que acha, vou dormir 8 horas, vou perder tempo. Não é perda de tempo, porque essa pesquisadora traz, e até médicos também, não são só... ela é uma educadora e neurocientista, mas, inclusive, a área da medicina fala que durante o sono é que o nosso cérebro ele consolida os aprendizados, né? Ele regula a emoção, ele recupera essa energia cognitiva. Então, é uma questão biológica. O sono nos apoia do ponto de vista biológico. Então, realmente, vamos aí garantir, né, uma noite de sono, um sono que traga realmente o repouso para a gente poder ter essa recuperação mental. E não é não é nem exclusivamente performance profissional, é uma questão de longevidade, né? Se você dorme mal, vai acumulando isso, você vai ter, consequentemente, graves problemas de saúde. Pois é. Talvez no futuro, Fernanda, eu entenda que talvez a medicina vai tentar criar alguma alternativa, porque as pessoas, enfim, estão querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, mas hoje, que ainda não temos essa alternativa de recuperação cognitiva e emocional e biológica, como você está falando, uma questão até biológica, não tem jeito, a gente precisa realmente garantir o sono. E por último, aqui a recomendação, que é ignorar o efeito emocional do ambiente. Então,
ambientes excessivamente tóxicos, a pressão constante, a falta de reconhecimento e essa comunicação desorganizada que às vezes alguns ambientes provocam, ninguém consegue entender exatamente o que está sendo comunicado, eles afetam diretamente a performance profissional. Então, essa autora, ela traz que a gente, né, não produz bem em estado contínuo de ameaça emocional e realmente não precisa nem de estudo para a gente, enquanto pessoa, comprovar que quando a gente está num estado contínuo, né, sem segurança psicológica, que é uma expressão e um conceito que a gente usa muito aqui no nosso quadro, sem clareza e sem relações saudáveis, sem dúvida que isso impacta no nosso desempenho e no desempenho sustentável, porque é difícil a gente dar conta, né, de ambientes excessivamente tóxicos e essa pressão constante. Então, da gente cuidar também do ambiente que a gente trabalha. Então, são essas cinco hábitos, aí, as 5 recomendações para a gente tentar evitar. Eu passei com 8. Tu passou com quanto, Fernanda? Olha, Nota 8. eu esbarrei aqui na sobrecarga de informações e no multitarefa. Eu tenho várias abas assim no meu HD, sabe, da cabeça abertas. Então, eu vou te dar nota 7,5, Fernanda. Passou também. Passei espremido ali na média da escola, né? E Passou aí, espremido. eu fiquei analisando aqui, né, ao final da tua análise, que a nossa vida não é linear, né, Andréia? Assim, em algum momento eu posso estar mais carregada para informação e outro para mais multitarefa. Em algum outro momento eu estou com um problema pessoal negligenciando o sono dentro de casa. O negócio é o conjunto da obra, não é? É o conjunto da obra. Eu gosto muito dessa perspectiva que você está sugerindo, da gente não tentar criar, né, super-heróis e super-heroínas, né? A nossa vida é complexa mesmo, mas sabe que eu vejo que no final a gente tem que ter cuidado, Fernanda, e sobretudo as gerações mais maduras, que é uma espécie de um culto ao sacrifício, como se tudo que tem sacrifício, ele tem valor do ponto de vista profissional. Então, eu preciso trabalhar muito, eu tenho que contar para os meus amigos no dia seguinte do trabalho que eu só dormi 3 horas de sono, porque eu tive que fechar o relatório, sei lá o quê. Eu tenho que dizer que eu estou numa reunião, mas eu estou com vários e-mails, porque senão alguém pode imaginar que eu sou uma pessoa que eu estou com pouco trabalho. Então, eu acho que tem também a própria, né, o efeito que você falou, que também tem em mim, que, caramba, será que eu estou desatualizada no mundo que eu, né, lido com educação, com informação, como que eu posso estar desatualizada? Então, acho que existe uma pressão e um culto invisível, ou talvez visível, ao sacrifício. Então, eu entendo que este é o termômetro para a gente se frear, né? E que auto-performance não significa viver em exaustão. Acho que a gente tem uma transição aí dessa percepção do que é o trabalho muito vocacionado ao prazer, ao bem-estar, a essa organização mental, esses hábitos que precisam ser mais saudáveis. Então, eu acho que a gente tem que ficar ligado nessa transição, que a gente fala tanto aqui no nosso CBN Vida Profissional, que é um reposicionamento da gente enquanto força de trabalho. Eu acho que esse termômetro, ele ajuda bem, inclusive, a gente ter autocompaixão, de perceber assim, não, esse é um momento que está mais difícil mesmo, então pode ser que eu não consiga dar conta de todos esses elementos juntos, mas da gente também não ser refém dessa lógica do culto ao sacrifício. É uma coisa que eu tenho dito muito em sala de aula, né, com os profissionais que eu lido e também compartilho aqui com a nossa audiência no CBN Vida Profissional. Excelente reflexão. Amei. Ó, e aí a gente quer saber dos ouvintes, né? Se vocês fizeram todas essas anotações aí do que pode estar atrapalhando a sua performance profissional e o que após essa análise da Andréia, você começa a refletir já para a próxima segunda-feira. É isso. E vamos, né, focar aí no nosso bem-estar, porque vale a pena o trabalho, se a gente puder conectar sempre com bem-estar, né, e o prazer é sempre muito melhor. E vamos embora que sábado que vem tem mais coisa bacana aqui para a gente discutir e trazer reflexões sempre profundas aí sobre a nossa carreira e o mundo do trabalho. É isso. Andréia, bom final de semana para você e até sábado que vem. Até, beijo grande. Beijo grande.